A gente não se apaixona porque a pessoa fala bonito, mas porque ela ouve bonito. É na escuta que o amor começa, e é na ausência da escuta que ele termina. Rubem Alves, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Provocações para a Presença na Vida Comum, cujo tema hoje é: e aí? Você escuta ou quer só falar? Antes de mais nada, vamos trazer toda a nossa atenção para o momento presente, aonde você estiver. Se for possível, sinta os dois pés em contato com o chão. Inspire profundamente, retenha o ar por um instante e solte o ar bem lentamente. Muito bom. Ana, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Ana, como o Rubem Alves aquece nosso coração e deixa a gente assim, todo poético e cantante, né? O que você acha? Muito bom, eu vou bem, querida. Sim, é uma inspiração, né? Principalmente para a gente parar uns segundinhos, vir para a presença e pensar nesse tema, né? Que a gente fala bastante a respeito, né? Eu só quero falar ou eu também sei escutar? Então me diz aí. E aí, Ana? Você escuta ou quer só falar? Você sabe, eu sou uma pessoa que tem um pouquinho preguiça de falar demais. Então, nesse sentido, é bom porque eu calo um pouquinho. Mas às vezes eu tenho a preguicinha de escutar, sabia? Às vezes eu tenho uma preguicinha de escutar. Então tem momentos que sim, que eu tô presente, tem momentos que não. Depende do nosso estado de espírito também do dia, né? Uhum. E agora eu tô achando. Eu tô achando que agora você tá com preguiça. Será que é esse momento? Será que esse já está exatamente esse momento? Olha, Ana, você sabe que eu também. Eu depende muito do assunto, sabe? Se aquilo me instiga também. Porque, é claro, né? Não dá pra gente ficar escutando quem só reclama, quem não tá trazendo algo que vai acrescentar também, né? Então, essa energia da reclamação, ela não é legal. E a gente conhece, né? Algumas pessoas que, infelizmente, tá nisso, né? É... E você, o que que você acha, Ana? Você escuta quem tá só reclamando? Ou a preguiça aumenta? Aumenta, a preguiça aumenta. Porque você sabe, Ananda, eu acho que é uma coisa assim que você também comenta, né? Às vezes a gente também tem que desenvolver uma percepção se o outro está permitindo isso. Então, eu acho que esse exercício de treinar um pouquinho, né? A gente perceber o outro, eu acho que é um excelente exercício. Porque às vezes o outro se abre e te ouve. Mas tem momentos que o outro não tá disposto. Então, eu mesmo assim saio falando, eu acho que é uma reflexão já importante aqui dentro dessa proposta, partindo, lógico, do meu ponto de vista. Não sei o que você acha. Sim, sim. E esse tema é um tema que a gente comenta bastante nas nossas conversas, né? E que nos inspirou também a trazer para o podcast, porque eu acredito que, assim, eu acredito não, me incomoda quando a pessoa que ela quer só descarregar ali e ela não tá nem um pouco preocupada se você pode ouvir, se você quer ouvir, né? Uma coisa é a pessoa falar, e aí? Vamos, será que a gente poderia marcar um chá para a gente sentar e conversar um pouco? Né? Olha só, obviamente vai receber um sim, né? Agora ela já te encontra e já descarrega tudo aquilo ali. E aí o que eu pergunto, na verdade, sabe o que que me incomoda? O fato de não estarmos fazendo uma troca verdadeiramente afetiva e efetiva. Porque como que você vai trocar com uma pessoa que ela só quer falar e ela não tem a empatia de ouvir?
né? Então, essa questão dessa parte da humanidade, de trocas reais e efetivas, me preocupa, Ana, muito, porque nós estamos perdendo essa capacidade de ouvir, dessa escuta amorosa, dessa escuta tão afetiva que o Rubem Alves traz para a gente como uma reflexão. E aí, olha só, tem um dado muito importante que eu fiquei sabendo agora, recente, que eu fiquei até um pouco chocada, sabe? Que eu não sabia. Que o Brasil foi enquadrado como o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, né? Então, antes da pandemia, imagino que com a pandemia isso aumentou, e eu acredito que está só aumentando, porque eu vejo isso todos os dias também dentro do universo do yoga, né? E é um dado, assim, que muito alarmante. Por que que eu estou trazendo aqui a ansiedade? Porque eu acredito que ela é uma das causas, de nós não estarmos conseguindo, ter essa escuta, né? Ela impede que, porque essa necessidade de falar e essa explosão interna tão grande, né, que a pessoa está, ela só quer falar. E você sabia disso, Ana, desse dado? Não, é para mim assim surpreendente, mas eu acredito que quando a gente ouve isso, né, aí você começa a buscar, a olhar mais esse quadro, ampliar essa visão, e aí eu me pergunto, né, o que que tá levando a isso? Ananda, o que tá levando as pessoas a ficarem tão ansiosas? Já trazemos aí a ansiedade, né? Olha, a gente está falando do Brasil, a gente tem um ponto que, assim, que a violência, né, é até comentada dentro dessa matéria, por conta, né, às vezes as pessoas têm medo de sair de casa e tudo, isso também contribui. Mas tem um outro dado, né, que aumenta muito essa ansiedade, que é esse excesso de redes sociais, tá? Essa aceleração de vídeos que assistem, né, nas redes sociais, por exemplo, é claro que isso vai impactar o funcionamento do nosso cérebro, não tenha dúvida, e inteligência artificial. E a rede social, ela traz muita ansiedade porque a pessoa começa a entrar numa série de cobranças, né? Ela começa a querer ser magra, querendo ser esportista, como influenciador, por exemplo. Principalmente se você vai para o celular antes de dormir, né? Eu acho que isso é um veneno e uma das grandes causas da insônia. Além da ansiedade, Ana, o que mais que pode estar impedindo a gente, né, de ter essa escuta? Então, eu também trago aqui um olhar para a solidão, para carência e solidão, né? Para mim, acho que caminha junto, porque quem fica muito solitário vai ter uma tendência a ser carente. Enquanto encontra alguém, obviamente vai querer falar sem parar. Eu vi uma pesquisa também de uma empresa de seguros de saúde americana, que ela contou com a participação de 20 mil voluntários e apontou que aproximadamente metade dos participantes já se sente sozinho. Então, ou seja, quase 10 mil pessoas não tiveram um momento de interação afetiva verdadeira com alguém, né? 20% dos participantes nunca se sentiram próximos de alguém. Eu acredito que não existe ninguém com quem possa conversar. Então, existe essa solidão no meio da multidão, né? Que é algo que impacta profundamente a nossa qualidade de vida. E, obviamente, essa pessoa não vai conseguir desenvolver uma escuta, né? Ela vai ter essa ansiedade de falar. Eu também já quero entrar em outro ponto aqui, Ana. Tudo bem? Você quer trazer algum comentário sobre o que eu disse? Sim, eu quero trazer um comentário sobre esse ponto das redes sociais, porque eu assisti a um café filosófico da TV Cultura que se chama Hiperconectados. E ele traz exatamente isso, né? Que a média de conexão com redes sociais do brasileiro é de 4 horas por dia. Então, isso não é pouco, de jeito nenhum, né? E é um mundo paralelo, de certa forma, né? Porque é um mundo virtual. E até que ponto você está administrando, né? Conviver com esse mundo. Então,
de fato, isso também é um fator que pode gerar muita ansiedade e muita desconexão, porque um ponto muito importante que o Dr. Richard Davidson, que tem uma palestra no TED, um psicólogo, ele estava falando dessa importância da conexão, ou seja, das relações interpessoais, para trazer bem-estar, para trazer saúde mental. Então, eu não vou ter uma troca entre pessoas numa rede social, né? Assim, muito. Pode até ser em algum nível, mas ela dificilmente consegue passar de um certo nível, né? De ter uma troca autêntica, de eu sentir como é que tá o outro. Então, eu queria agregar essa informação, querida. Não sei também se você sabia disso, dessa média do quanto o brasileiro fica conectado nas redes sociais. Eu não sabia exatamente quanto tempo, mas eu já tinha lido algo a respeito e essa matéria também, né, traz essa informação de que o brasileiro ele está sendo os mais ansiosos por conta mesmo das redes sociais. Eu acho 4 horas demais, Ana, demais, porque eu acho que se até você trabalha nesse universo virtual, eu até acho que tudo bem, né? Faz sentido. E depois você vai, quem trabalha com redes sociais no mundo virtual, depois vai equilibrar isso as outras horas do dia com outras atividades. Mas se essas 4 horas você não trabalha, né? E você está ali sendo embriagado por todo esse estímulo, com todas essas tendências, né? De como você deve ser assim, assado, e a gente tem que trazer também à tona a questão de que nós somos seres muito influenciáveis, por isso também somos tão manipuláveis, né? Tudo isso eu acho que são reflexões que nos levam a, a não conseguir estar escutando os outros efetivamente, né? Eu acho que nós estamos muito perdidos, Ana, sabe? Nós estamos muito perdidos e nós estamos precisando muito avaliar nossos comportamentos para a gente começar, para a gente ter de fato qualidade de vida e a gente ter trocas efetivas e afetivas, que é o que mais interessa. E aí, Ana, olha só, há um tempo atrás, né, nossos ancestrais aí, nós tínhamos um tipo de vida mais tribal, assim, mais comunitário. Isso é de uma grande riqueza. As pessoas se encontravam em volta de uma fogueira. E ali havia uma fala, havia uma escuta, né? Então, isso é extremamente importante. Eu te falo, a gente está fazendo isso, né? Porque, assim, nas comunidades em que nós estamos inseridas e temos vínculos sociais, seja através de um esporte, de um hobby, ou seja através da religião, existe um lugar em que as pessoas, elas podem falar, elas podem falar e ouvir, serem escutadas. O que que você acha, Ana, disso? Eu acho que nessa reflexão, né, a gente tem que resgatar mesmo, sabe? Às vezes tem uma atitude, mas é lógico, é tudo muito individual, isso não é receita generalizada, mas Claro. observando só aqui onde eu faço Pilates, né, que é uma cidade pequena e tal, os donos do lugar, eles promovem encontros do tipo, vamos andar, aqui tem um caminho, então vamos andar juntos. Aí, um outro dia no feriado, eles foram jogar basquete, convidando todo mundo, Uhum. né? E assim, principalmente se você não soubesse jogar, porque aí que era engraçado e divertido, porque também ria-se muito. Né? E eu disse, nossa, muito bacana isso que vocês estão fazendo, porque eu acho que é isso, a gente tem que começar a usar a nossa criatividade e às vezes, sabe, falar para uma amiga, olha, vamos ali se encontrar e tomar um café né, e vamos conversar um pouquinho, porque a gente tem essa necessidade da troca, né, e a gente, é uma forma da gente ir, por exemplo, saindo um pouquinho dessa solidão. Eu penso assim, que às vezes coisas pequenas, sabe, Ananda?
Não, e temos que começar pequeno mesmo, e como a gente dá conta, porque a gente é inserido em todo um contexto de uma estrutura muito enraigada e que isso não vai ser mudado de uma hora para outra, né? Mas essas relações sociais comunitárias, mesmo que dessa forma que você trouxe, é excelente. E aí você comentou da cidade pequena, né? Que nós moramos na cidade pequena já até comentamos sobre isso, que temos a tendência de achar que na cidade grande isso tudo é muito pior, né? Maior, assim. Obviamente tem mais pessoas, mas nós estamos todos no mesmo barco. Mesmo aqui na cidade pequena, a ansiedade, a solidão, a carência e que tudo leva a uma ansiedade para falar e não ouvir o outro, né? Tem um outro ponto também, Ana, que é claro, como você falou, não é uma receita de bolo e cada caso é um caso. Mas um ponto que também eu percebo nessa questão da escuta afetiva é o narcisismo, né? Porque se tem um viés assim, bem narcísico, o sabe tudo, né? Porque o narcisista, ele sabe tudo. Ele não está interessado em ouvir o outro porque ele quer só falar. O que ele fala é muito mais importante. E assim, né? Eu vejo que todo narcisista tem esse viés de saber tudo. Mas às vezes ao contrário também, né? A pessoa sabe tudo, nem sempre ela é um narciso, é mesmo um acúmulo de conhecimentos intelectuais, né? Que é a história do copo cheio, e aí não esvazia para poder receber algo novo. E eu acho tão interessante, até estou criando um post sobre isso, que você se propõe a fazer alguma coisa nova, né? Porque se você propõe a fazer uma coisa nova, você está criando um espaço ali. E isso caminha junto até para você ouvir o outro, né? E se interessar pelo que o outro tem a dizer. Ana, como aprimorar a nossa capacidade de escuta, na sua opinião? Excelente pergunta. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Então, eu acho que, dependendo do que você está passando, eu acho que a terapia, ela é fundamental para ajudar a gente, assim, a ir para um estado mais de equilíbrio, de eu conseguir, né, ir trabalhando uma ansiedade. Eu acho que, dependendo da situação, isso é fundamental e excelente, né? Mas eu também acho que quando a gente quer avançar um pouquinho mais nas nossas reflexões, aí eu tenho que estar com o pezinho já no autoconhecimento. Eu já tenho que estar querendo não só, né, sair da dor, mas também desenvolver mais conhecimento de mim mesma, mais estratégias para eu lidar com as minhas questões emocionais. Então, também quero aprender como eu mesma vou trabalhando isso e me conhecendo. Aí eu já tô querendo também enxergar a sombra. Uhum. Então, eu acho que o caminho do autoconhecimento é um caminho essencial, né? Se eu quero avançar em questões assim. O que você acha? Concordo plenamente. Eu não vejo outro caminho que não seja pela autoinvestigação no primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo que caminha muito junto, Ana, requer, né, humildade e esforço. Então, a partir dessa autoinvestigação, eu percebi, olha, eu estou muito ansioso, então não quero ouvir, quero só falar. Estou muito carente, estou muito solitário, e então também estou falando muito. Ou tenho um viés narcísico, se perceber é incrível, né? Que dependendo do nível de narcisismo é complicado, né? A pessoa aí realmente precisa de ajuda terapêutica e às vezes até psiquiátrica. Bom, mas é isso, né? A autoinvestigação é o primeiro passo. E trabalhar essa humildade, esse esforço. Porque senão nós não vamos ter trocas afetivas e efetivas. E isso tá numa proporção muito grande, sabe? Assim, às vezes me assusta um pouco, porque que caminho que nós estamos tomando se as nossas humanidades não estão se encontrando de alguma forma, né? Porque a troca, ela é riquíssima e isso nos faz evoluir. O outro nos contribui muito para a nossa evolução. Então, acredito, né, Ana, que a gente está aí seguindo já para a reta final do nosso podcast.
Sim, Continuando nessa reflexão de como aprimorar a nossa capacidade de escuta, uma outra coisa muito importante é também utilizar a medicina das plantas, né? A naturopatia tem comprovado e a eficiência, por exemplo, a ansiedade, né? Que é algo muito sério. E, por exemplo, o mulungu, né? É considerado o Rivotril natural, né? Então, também se aliar a essa medicina incrível. E eu vou aqui trazer um foco muito considerável para respirar, tá? Tem alguns casos de ansiedade, né, que a pessoa não consegue nem respirar. Então, ela realmente precisa, de ajuda terapêutica de outras formas. Agora, a respiração é algo que nós temos natural, divino. E o que que acontece? Nós estamos respirando muito em cima, muito aqui no peito, que está muito ligado, que a gente, ou seja, a gente ativa muito o nosso sistema simpático, né? O sistema nervoso simpático. E, e aí está ligada à fuga e à luta. Então a gente respira muito nessa fuga e na luta em cima. Então a gente tem que trazer uma consciência de respiração mais embaixo do abdômen, mais para baixo ali, porque é aí a gente vai ativar mais o nosso sistema parasimpático, que é um sistema que está mais voltado para o relaxamento, né? Para digestão, para mais calma, que é algo que a gente enfatiza bastante, né, dentro do yoga. Então, nós podemos fazer isso, começar a fazer isso 1 minuto, começar a fazer 5 minutos por dia, que é parar um pouquinho ou na hora de dormir. Começar a trazer essa consciência mais presente para a respiração, de inspirar naturalmente, de reter o ar por um instante e exalar pelo dobro do tempo. Se a gente fizer isso alguns minutos do nosso dia, eu garanto que nós vamos ter uma qualidade de vida muito maior e aí a gente vai aprimorar a nossa capacidade de escuta, né? Porque o bonito é a escuta bonita, né? Como é que o Ben Alves falou? Falar bonito eu acho que falar bonito é mais fácil, né, Ana? Agora escutar bonito eu acho que é mais desafiante. E que você, lindo Ana, o que que isso, você né? quer trazer mais pra gente aí como sugestão? Quão bela é essa frase, né? Quão bela. Escutar bonito. Amei sua sugestão da respiração, já estava aqui até exalando mais devagar. E, e é isso, eu acho que a gente pode também, nessa reflexão, né, perguntar o que é que eu ganho, né, com uma escuta mais ativa. Será que eu posso aprender alguma coisa com a experiência do outro? Então ficam essas sugestões de reflexão. O Nanda, você quer outro. trazer mais alguma coisa? Eu tava aqui pensando sobre isso, né? Quando a gente se abre para fazer uma coisa nova, como eu disse anteriormente, a gente se abre para escutar mais o outro. Porque o outro tem tanto a nos dizer, nós podemos aprender tanto com o outro, né? E a gente sair um pouco dessa arrogância, né, Ana, de que o outro não me interessa, então eu não vou ouvir e o que eu tenho para falar é mais importante. Gostei muito dessa sugestão. Eu estou satisfeita, falei bastante hoje e eu deixo com você agora. Então eu vou fazer um convite para olharmos e ver e escutarmos e ouvirmos. E encerro então o podcast de hoje com a seguinte frase: que tua presença seja o teu presente. Um grande beijo e até a próxima. Até logo, alegrias. Tchau, tchau. Tchau.